Você acabou de descobrir que foi traído, que o seu parceiro ou a sua parceira te traiu. E você está se perguntando o que eu estou fazendo nessa relação. Está na hora de terminar. Mas calma um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre isso. Será que é possível recuperar um relacionamento depois de uma traição? Será que você consegue perdoar? Será que o outro vai conseguir reconquistar a sua confiança? Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano. Eu sou especializada em transtorno narcisista, transtorno borderline e seus relacionamentos. E hoje eu quero conversar com você sobre infidelidade. Será que a terapia de casal realmente consegue apagar essa marca de um relacionamento? Fazer o relacionamento se transformar em algo novo? Vamos conversar sobre isso. Se você ainda não conhecia o meu canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, ok? Antes de você pensar em se separar, em terminar o relacionamento, vamos avaliar algumas situações e como que a terapia de casal ajuda casais que estão passando por essa situação e que ainda não têm certeza se é hora de terminar o relacionamento. Primeiro, as pesquisas na área de psicologia mostram que 75% dos casais que entram para a terapia para tratar questões sobre questões relacionadas à infidelidade, 75% dos casais conseguem retomar o relacionamento, restabelecer a conexão e transformar o relacionamento em algo muito melhor. Então, sim, existe uma estatística que mostra que quando os dois estão envolvidos em fazer a relação dar certo, em retomar a relação, é perfeitamente possível isso dar certo. Realmente, isso é uma coisa que você precisa saber. Para retomar uma relação depois de uma traição, é preciso um trabalho sério e profundo, e tem que ter a ajuda de um terapeuta. Você vai precisar de ajuda de um terapeuta de casal. Mas na terapia, o que vai acontecer? Quem traiu vai ter a oportunidade de ser transparente, de realmente falar tudo o que aconteceu, tudo que sentiu. A pessoa que foi traída também vai poder falar dos seus sentimentos, da sua mágoa. Quem traiu vai poder pedir desculpas e se conectar de verdade com a dor que causou no outro, sem brigas, sem tentativa de vingança, sem tentar fazer o outro sentir culpa, apenas se conectar com a dor que foi causada e com os motivos que levaram aquela pessoa a acabar traindo, acabar tendo um caso, né, fora do relacionamento. Uma outra coisa que acontece muito nessas situações em que há infidelidade no relacionamento é que quando você descobre uma infidelidade assim de repente ou por terceiros, você pode desenvolver algo que a gente chama que é o estresse pós-traumático. No estresse pós-traumático, a vida da pessoa parece que virou de cabeça para baixo. Você fica perdido, você não sabe como foi que aquilo aconteceu, você já não reconhece mais aquela pessoa com quem você convive. E você começa a ter pensamentos, muitas vezes, pensamentos intrusivos daquela pessoa, do teu companheiro ou companheira tendo relação sexual com um amante, mesmo que você não saiba quem é um amante, você tem sonhos, você pensa que aquilo está acontecendo a qualquer momento, você quer falar daquilo o tempo todo, não consegue sair daquele pensamento. Isso é o estresse pós-traumático. E junto com o estresse pós-traumático vem uma vontade de falar o tempo todo daquela situação, de perguntar, de querer saber detalhes. O que é isso? O que a mente da pessoa está fazendo? Está tentando digerir aquela situação traumática. Está tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. E isso é normal, é necessário. Por isso que é importante estar na terapia,
porque o terapeuta vai ajudar nesse processo de desvendar tudo o que aconteceu sem piorar o sentimento do outro, nem o sentimento de culpa, nem o sentimento de vítima da pessoa que sofreu a traição. De forma que todo mundo ali realmente se abra, converse, se conecte, fale do que aconteceu, com o objetivo de curar a relação e não de transformar aquilo num trauma ainda maior. Nesse processo, a primeira fase da terapia de casal é justamente abrir o coração, falar tudo o que aconteceu, né? Quem traiu vai ter que responder a todas as perguntas da outra pessoa e sinceramente, falando a verdade, sendo transparente. A outra pessoa ela precisa entender o que aconteceu e ela vai fazer todo tipo de pergunta e quem traiu tem que suportar essa fase de realmente falar tudo, dar todos os detalhes que a outra pessoa precisa ouvir, porque isso é parte do processo de cura. Quando você vai investigar os motivos da infidelidade, você percebe que a pessoa que traiu, ela muitas vezes estava se sentindo sozinha no relacionamento, muitas vezes não queria entrar em conflito, estava evitando conflitos, evitando falar dos seus sentimentos, evitando falar das suas necessidades. E aí o outro não sabe, ele não tem essa visão, né? De que alguém está ali se sentindo sozinho, ou de que alguém está ali não está conseguindo falar dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas necessidades. E é uma desconexão total, mas não necessariamente porque a pessoa é má, porque a pessoa quis te magoar, quis te ferir. Não, na maioria das vezes, não é isso que leva à infidelidade. Nessa fase da terapia, depois da primeira fase, que é falar sobre o que aconteceu, vem a fase de afinar a conexão, de sintonizar novamente com aquela pessoa. Como que eu me sintonizo com alguém? Conhecendo mais e mais a fundo o mundo dessa outra pessoa, os interesses, as coisas que importam para essa pessoa, né? E vejam que às vezes a infidelidade ela acontece quando muda a fase do relacionamento. Por exemplo, um casal que não tinha filhos e tem filhos. Um casal que os filhos já estão saindo de casa. São fases da vida. Às vezes é uma coisa mais interna. A própria pessoa está passando por uma fase da vida em que está questionando as suas escolhas, mas não consegue dividir isso, essa angústia, com o seu parceiro, com a sua parceira, e vai ficando sozinho naquele processo e acaba, por conflitos do casamento, acaba não conseguindo lidar com aquela sua fase, nem com os conflitos do casamento. Então, nessa segunda fase da terapia, é a fase de sintonizar outra vez com essa pessoa. É a fase de quem é você? Quem é você? O que te interessa? O que está passando pela sua cabeça agora, nessa fase da sua vida? E aí começa a construir um outro entendimento, um outro conhecimento daquela pessoa com quem convive. E muitas vezes a gente se surpreende com as respostas que vêm, sabe? Porque nesse processo de afastamento, todos dois começam a supor coisas. Ah, ele está fazendo isso só para me irritar. Ela está esquecendo esses compromissos que a gente combina, essas coisas que a gente combina, porque ela quer que eu me sinta inferior, ela quer mandar no relacionamento. Enfim, os dois começam a supor muitas coisas e não estão conversando e só se aborrecem. Aí fica aquela tensão no ar constante, em que ninguém fala direito o que está querendo, o que está sentindo, porque está supondo que o outro está fazendo aquilo só para irritar, só para diminuir, enfim. É um monte de suposição. Nessa segunda fase da terapia, depois que o casal explora bastante aquela situação difícil que aconteceu, é a fase de agora eu quero saber com quem eu estou.
é a hora de eu me reconectar, é a hora de eu me encantar novamente com essa pessoa. Será que esse momento vai dar certo? Será que você vai se encantar? Não sabemos. Por quê? Porque se o relacionamento é longo, pode ter acontecido sim que as duas pessoas amadureceram em direções diferentes e agora é a hora da prova dos 9, para ver se realmente a gente se ama, para ver se realmente é a hora de se reapaixonar, de se reconectar e encontrar admiração novamente um pelo outro. Passando dessa fase, e aí a gente na terapia de casal, a gente tem vários exercícios, questionários, perguntas que se faz um para o outro, exercícios práticos de reconexão, para que o casal ele vá voltando a tentar novamente encontrar essa admiração, essa faísca, esse sentimento profundo aí que acabou unindo eles lá atrás no começo. São os acordos, são os combinados, são as coisas que eles querem viver daqui para frente, constantemente nesse diálogo, as regras para evitar conflitos, as regras para estar sempre falando dos seus sentimentos, das suas necessidades, sem medo de julgamento, sem medo do outro não aceitar aquilo que você fala. Então, é a fase de combinar como é que a gente vai se relacionar daqui para frente. E quando vierem os problemas, e quando vierem situações difíceis, né? Ir colocando novamente essas bases para o relacionamento, regras, coisas que não podem mais acontecer, coisas que vocês não aceitam e que não vão aceitar dali para frente, para que tudo fique bem claro e vocês dali comecem a se relacionar dentro desses acordos básicos. Tudo isso com a ajuda do terapeuta. O que o terapeuta faz principalmente? Ajuda nessa comunicação. Quando você está supondo muita coisa, quando você já não consegue mais ser ouvido, dentro da terapia isso muda completamente. Você consegue ser ouvido, muitas vezes o terapeuta ele ajuda o outro a expressar a sua emoção, a expressar o seu sentimento, porque muitas vezes dentro do relacionamento, um dos dois ele vai se fechando com a ideia de que não é para falar, de que não é para expressar aquilo, porque vai ser pior, porque o outro não vai conseguir ouvir, porque o outro vai se descontrolar. E na terapia a gente vai restabelecendo essa confiança de que sim, a gente pode pensar diferente, a gente pode ter diferenças de opinião, mas a gente não precisa brigar toda vez que tem uma diferença de opinião. A gente pode conversar e nem sempre vai se chegar a um acordo, mas se aquilo for algo que é um limite, a gente pode colocar que aquilo é o nosso limite, que a gente não pode abrir mão daquilo, daquela ideia, daquele valor, daquela crença, e que o outro ele vai ter que conviver com aquela diferença, sem conflitos, sem brigas, sem ofensas, né? Sem cobranças, sem fazer o outro se sentir culpado, nada disso. Então, na terapia, a gente trabalha essa comunicação leve, amorosa, com empatia, para que o outro saia daquela barricada que ele criou de que a gente está aqui um contra o outro, eu preciso me defender dessa pessoa. Não. O que está acontecendo é que são duas pessoas contra um problema, que foi a infidelidade. Vamos atacar esse problema, vamos resolver esse problema, vamos limpar isso da nossa relação. Dá para retomar a relação, resumindo aí o vídeo, dá para retomar a relação? Aquela relação onde aconteceu a infidelidade? Não, não dá para retomar. Você vai ter que começar uma nova relação, muito melhor. E aí há uma grande chance dessa relação ser feliz e durar muitos anos. Então, sim, é possível a gente ter um novo casamento com a mesma pessoa, com a ajuda da terapia de casal. Então, tenta um recomeço, busca ajuda, busca um terapeuta especializado em relacionamentos e não desiste tão fácil assim não da sua felicidade.